senhora Glória, presidente do PDT, imprensa, público presente e público da mídia. Eu quero fazer minha tribuna de hoje no sentido de reflexão e de tentarmos fazer um melhor entendimento em relação à maternidade do Hospital São Roque. Procurei na semana passada alguns médicos, especificamente os obstetras que são envolvidos nessa causa, e eles me disseram que foram surpreendidos, primeiramente, há anos atrás, quando foi fechado os nascimentos pelo SUS. E as pacientes, então, foram deslocadas para o seu atendimento, para terem seus bebês no Hospital Tacchini. E agora, novamente, foram surpreendidos pelo fechamento total da maternidade. Isto é, senhora presidente, hoje, nenhuma criança nasce em Carlos Barbosa. O município que tanto se orgulha e nos orgulha por ter bons índices nos rankings de qualidade de vida. O município que recebeu o título de capital nacional do futsal com muito mérito, não tem maternidade. Na oportunidade em que conversei com os médicos, eles me informaram que no ano de 2013 houve uma intervenção da vigilância sanitária e uma notificação, e que a reforma foi feita e houve adequação. Mesmo assim, fecharam a maternidade. Os obstetras me disseram que aconteceu uma reunião com o prefeito Zibete, e ele disse que iria abrir a maternidade, e os partos voltariam. Ou seja, os bebês voltarão a nascer em Carlos Barbosa. Porque hoje, as gestantes de Carlos Barbosa, mesmo as privadas, as particulares, elas precisam procurar outros municípios. Então, imaginemos aquela gestante que fez os seus 9 meses de acompanhamento com o seu obstetra, e agora ela vai ter que procurar um hospital de Caxias, ou aqui da região, Bento, Garibaldi, para ter seu bebê com um médico que ela não conhece, com uma equipe que ela não conhece, num hospital que ela não conhece. Então, eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Primeira delas, por que aconteceu isso aqui no Hospital São Roque? Por que não foram fechadas as maternidades dos hospitais aqui da Redondeza? O que tem aqui no Hospital São Roque, que é diferente dos demais municípios? Eu acho que, minimamente, essa indagação tem que estar na nossa cabeça, não é? Até porque eu estou comparando com municípios vizinhos. E posso dizer para vocês, como enfermeira que sou, que não vejo muitas diferenças, talvez pequenas coisas. Então, por que isso acontece aqui? A segunda reflexão que eu quero colocar é a seguinte. Houve uma reunião com o prefeito e com os médicos. Essa reunião já teve um tempo e os bebês nascem todos os dias, eles continuam nascendo. E as mulheres continuam indo a outros municípios. Com a equipe médica, não foi discutido ainda a forma como a prefeitura vai contratar isso. Porque muitas vezes, gente, embora não nasçam muitas crianças no município de Carlos Barbosa, uma mulher fica 12 horas ou mais em trabalho de parto. 12 horas ou mais com um trabalho médico envolvido é bastante tempo. E a gente tem que considerar que os médicos eles atendem na região, então eles precisam de um tempo para se programar nos seus atendimentos, para poder ajudar, porque é o que eles querem fazer. Eles colocam que desde o início eles sempre se colocaram à disposição para que as crianças possam nascer em Carlos Barbosa. Mas que não houve avanço, não houve evolução nessa discussão. Então, isso é certo que tem que evoluir e tem que ter muitos acertos entre as equipes, porque a prefeitura contrata o hospital e o hospital é que faz, então, os seus acertos com as equipes médicas. E isso leva tempo. Nós temos aqui 4 ou 5 ginecologistas. Eles são poucos. Então, eles terão muitos plantões para dar. Mesmo assim, eles estão dispostos a dar esses plantões para manter os nascimentos aqui. Posso dizer que muito me preocupa o que está acontecendo. Eu posso afirmar também que, durante a gestão do prefeito Irani Kies, nós tínhamos um hospital com
ala 1, uma ala clínica, ala 2, uma ala cirúrgica, ala 3, ala pediátrica, pronto-socorro, ala psiquiátrica, geriatria, centro cirúrgico com 2 salas, mais a sala de parto normal, que é uma sala diferenciada, mais um centro de esterilização e lavanderia. Na época, a gestão pública tinha um olhar diferente sobre o hospital. Era um olhar diferente sobre a saúde. Hoje, tem menos da metade dos leitos que tinha na época. Foram diminuídos os serviços do hospital. E, aos poucos, nós estamos perdendo o hospital. Esse ano já perdemos o autoclave. E a maternidade, agora também. Senhora Presidente, isso é fato. Nós perdemos o autoclave, que esterilizava os materiais de cirurgia, e agora perdemos a maternidade. O que mais vão nos tirar? Perdemos a gratuidade do transporte escolar, porque era gratuito, sim, no governo de Iraniquez. Então, fica essa indagação. No mais, eu estava presente no momento em que esteve aqui o presidente do hospital, o Sr. Hilton, que falou muito bem, e eu vi todos os senhores conversando. Inclusive, o Conselho Administrativo esteve aqui. E eu tive clareza, não sei se entendi mal, o auditório estava cheio, me lembro no dia, de que as coisas estavam acontecendo para melhorar e que os serviços não iriam ser diminuídos, não iriam ser tirados. Mas não é assim que eu estou vendo isso acontecer. Então, eu gostaria de deixar essas reflexões para que todos nós juntos, quem sabe numa consciência social, a gente consiga entender melhor o que está acontecendo e nos propor ajudar para que a gente possa melhorar essa situação. Alguém me pediu, eu me perdi. Obrigada, vereadora Lenice. Te parabenizo pela parte do hospital. Não concordo com a outra parte, mas vou me manifestar da parte do hospital. Eu acredito que dá para se usar uma frase um pouco triste para Carlos Barbosa, mas em meadas, eu vou mencionar o ano, talvez eu vou pecar no ano, mas quando as abençoadas, eu diria isso, que pessoas abençoadas venderam o hospital de Carlos Barbosa, venderam uma propriedade nossa. Era do nosso município, era dos nossos munícipes, fomos todos nós que compramos esse hospital. Foi aí que nós perdemos 60%, dá para se dizer. E a partir daí, gradativamente, nós fomos perdendo. Nós perdemos a autoclave, que era nossa. Nós perdemos os partos. Vocês imaginam que o meu neto nasceu em Bento e o pai teve que chegar e registrar e dizer, ó, eu quero que no certidão apareça a nacionalidade de Carlos Barbosa, porque ele é de Carlos Barbosa, porque senão a nacionalidade, se tu não pedir, vai ser de Bento. Eu nasci em Carlos Barbosa, fui registrada em Barão, eu pertenço a Salvador do Sul, eu nasci aqui, no Hospital de Carlos Barbosa. Meu pai não soube dizer que eu nasci aqui. Isso interfere na vida e no nosso dia a dia. Então, assim, é muito de se pensar no Taquini, quando agora perdemos a maternidade totalmente. Taquini fechou a pediatria no lado do Hospital Velho, lá em Bento, dizendo que ia reformar, pede até hoje não fez a reforma, fechou e fechou. Então, eu não sei o que vai dar com o nosso hospital. É muito importante o que tu trazes para essa casa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, vereadora Lenice. Temos que fazer algumas ponderações. Até posso dizer sim, que o hospital foi construído com a ajuda da comunidade, mas não podemos esquecer que era um hospital privado. E quando ele é privado, ele pode ser vendido como ele foi vendido, infelizmente. Infelizmente. A administração é uma administração que está fazendo gestão no hospital. Você mesmo falou, você é
é enfermeira, né? Então você sabe que se não tiver dinheiro para fazer, alguma coisa tem que cortar, senão não vai ser atendido. A autoclave saiu daqui numa situação onde que colocaram um centro em Bento Gonçalves muito mais avançado para atender. Não tenho ouvido muita reclamação dos cirurgiões que não está sendo atendido através do processo que foi feito. Então, não estou vendo muito problema. Agora, quem está na frente de uma gestão de um hospital como esse, realmente tem que pensar como vai agir para poder atender a comunidade. No caso dos partos, os partos do SUS, não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é que o Estado quer centralizar os partos do SUS, e não é só Carlos Barbosa que perdeu, muitos municípios pequenos perderam o parto do SUS. É interessante porque no dia que foi anunciado que não teria mais parto aqui, saiu nos meios de comunicação anúncios do Hospital de Garibaldi, com a maternidade. E como você mesmo falou, tem vários hospitais com a condição muito inferior à nossa, do nosso município. Então, no mínimo, é interessante e temos que realmente averiguar que, com certeza, não foi por vontade ou simplesmente por desleixo. E o município ele tem que fazer a sua participação, ele não pode entrar na administração do hospital para poder fazer a gestão. A gestão ela é privada. E não concordo quando você disse que o transporte era 100% gratuito. Sempre teve contrapartida. Obrigado. Vereadora Lenice, boa noite, colegas. É importante o tema, principalmente quando alguém fala com conhecimento de causa, né? Mas eu, da mesma forma, quero fazer algumas ponderações, porque eu confesso, não estou muito a par disso, eu leio pela imprensa as notícias, mas me parece uma coisa meio ilógica, porque hoje a gente sabe que o ramo de saúde, o Hospital Tacchini, é uma questão mercadológica, eles visam o lucro e obviamente, o que não dá lucro, eles não vão manter aqui ao seu bel prazer. Agora, me parece meio forçado nós queremos exigir do Poder Executivo, que já presta e coloca uma grande quantidade de recurso, que o Executivo coloque mais recurso para fazer os partos de quem tem plano de saúde, de quem tem o plano privado. Me parece que não faz sentido isso. Eu acho que tem que haver uma cobrança importante aqui, mas por parte do hospital. Podemos admitir que o Executivo bote mais 50, 100 mil mensais para fazer partos de quem tem o plano de saúde. Então, não é uma coisa... Para mim, Silene, não me soa muito bem isso. É obrigação do hospital atender quem tem os seus planos de saúde, os conveniados, seja o plano deles ou da Unimed. Eu acho que o Executivo não tem que interferir nessa parte, embora seja prejudicado em razão desses partos que não são realizados aqui. Questão também dos investimentos do governo irani, obviamente que foram importantes e foram muitos, mas esse governo tem investido muito na saúde. E tem, ano a ano, eu tenho acompanhado, aumentado a destinação de recursos para o hospital local. Mas eu volto a dizer, o que me soa, o Hospital Tacchini trata a saúde como um negócio. E o que não está dando lucro, o que é deficitário, eles simplesmente extinguem e levam para Bento Gonçalves, que para eles é muito mais convincente financeiramente. Mas obrigado pela parte. Obrigada. Obrigado pela parte, Lenice. Olha, é um assunto assim que nós precisamos realmente ir em busca da verdade. Quando vem os diretores do INE aqui na Câmara, tudo é a mil maravilha, o hospital é da comunidade, tudo se faz melhorias para a comunidade. Só que não é isso que a gente está vendo. E também não vou culpar o Tacchini por enquanto. Saiu na imprensa e todos os comentários foram que a Secretaria da Saúde Estadual que fechou. Então nós precisamos, e quem sabe a gente convide alguém, ou convoque, eu acho que convide alguém da Secretaria Estadual para que venha aqui explicar o porquê que fecharam a maternidade. Já que
dizem que tudo estava sendo feito, tudo estava programado e tudo estava combinado. Eu não posso acreditar que, se isso estava ocorrendo, a secretaria iria ficar a maternidade. Então, é uma sugestão minha, quem sabe se põe em votação um convite a alguém da Secretaria da Saúde Estadual que vem aqui na Câmara expor. Obrigada. Fábio. Lenice, assim como a presidente acabou comentando, é muito interessante isso que tu traz, muito importante, eu diria, para o município. Quando tu começaste a explanar, eu pesquisei aqui a ata da sessão que o seu Milton teve aqui. Eu lembro que naquela sessão, a gente conversou naquela semana com vários médicos, também várias pessoas do corpo clínico, não só médicos, e eles informaram que havia bastante divergência dentro do hospital. Quando veio o seu Wilton aqui, desculpem, quando o seu Wilton veio aqui, a gente fez uma série de questionamentos, dentre uma que agora eu copiei aqui, se não me engano, foi o vereador Kirsch que fez. Pediu quando serão feitas as adequações a respeito da maternidade que foram observadas pela Anvisa e para dar continuidade no serviço. O seu Wilton respondeu: a maternidade está com um projeto em desenvolvimento e existe uma portaria que estabelece tudo o que tem que ser feito. Ou seja, não é de hoje, e ele ainda especificou em algum outro local que eu acabei não olhando aqui, que desde 2004 eles têm uma série de melhorias a serem feitas, que eles fizeram algumas, mas outras deixaram de fazer. Então a gente vê que está tendo um pouco de descaso. Concordo com o vereador Baroni quando ele fala que o hospital está vendo a saúde como um negócio, embora eu não concorde que a saúde seja somente um negócio. Afinal, o hospital é beneficente, como o vereador ele comentou. E quando o seu Wilton veio aqui, a gente verificou que diversos médicos que estavam na plateia não concordavam com o que ele dizia, como se ele estivesse, de certa forma, faltando com a verdade ou se esquivando de algumas perguntas. Então, acho importante o que o vereador Ari comentou também. Nós temos, de alguma forma, que convocar alguém para saber certo o que aconteceu nesse caso. Se houve falha do hospital, se a Secretaria de Saúde está sendo mais exigente aqui com o município de Carlos Barbosa, o que eu acredito que não seja, mas alguma alternativa a gente tem que achar, porque daqui a uns dias a gente não vai ter mais cidadão barbosense, né? E é uma pena. Conclua, vereador. Obrigado. Jura? Sim, Lenice, obrigado pela parte. Eu não vou me apegar muito nessas questões técnicas assim, mas eu quero dizer que aqui, inclusive, numa visita da secretária de saúde, numa audiência pública, eu questionei ela sobre esse assunto. E aí ela me disse que, em nome de uma referência, eu acho que é isso, né? Referência, regionalização desse serviço, estão querendo levar para Bento, né? Então, assim, eu acho que, não entendo muito de medicina, acho que tu e a colega aqui devem saber muito mais que isso. Eu acho que um parto não deve ser um procedimento muito complicado, a menos que seja de risco, né? Então, daqui a um pouco, tu regionalizar alguns outros tipos de cirurgia que possam ser esperados, eu acho que é interessante. Ou as gravidez de risco também. Mas agora pensem vocês, claro que isso sempre pode acontecer, mas daqui a um pouco alguém lá do interior ter que sair de lá, entrar em trabalho de parto, de repente por algum motivo, a gente sabe que isso aí às vezes não é previsível. Pode a pessoa ali estar nervosa, que um pouco pode acontecer um acidente, tem que se deslocar aí 20, 30 quilômetros, o trânsito como está hoje em dia, daqui a um pouco não chega a tempo, a gente já vê há tempos atrás aí na televisão, por alguns motivos, a gente vê bombeiros, policiais militares tendo que fazer um parto. Não é muito mais complicado do que daqui a um pouco estar no hospital? Por mais que não seja uma referência, o serviço sempre foi feito aí. Por que estão complicando? Eu acho que o que o Ari comentou é bastante importante, tem que vir alguém assim aqui, mas a gente não pode ficar de braço cruzado aceitando, ou pelo menos não lutando para que essas coisas fiquem aqui. Porque senão daqui a pouco os serviços vão indo e a gente está aqui esperando as coisas cair do céu. Eu acho que a gente tem que lutar para que esse serviço volte o quanto antes. Esses e todos que sejam importantes aqui para o município. Obrigado, Helena, e mais uma vez agradeço. Helene. Obrigada pela parte. Na verdade, na noite que os diretores vieram aqui,
quando foi questionado sobre a autoclave, eu senti que meio que eles deram algumas desculpas, porque como o colega Denir disse, o sistema deles lá de autoclaves, enfim, de CME, era de última geração. Era uma das melhores do Rio Grande do Sul. Então, o porquê deles terem levado essa antiga, mas que estava funcionando, que serviria com certeza aqui para nós para lá. Então, meio que ficou duvidoso, né? E a última entrevista que eu ouvi é que em 90 dias eles iriam reabrir o centro obstétrico com todas as adequações, né, exigidas. Então, eu acho que cabe a nós também não desistir, né, do nosso centro obstétrico. Por mais que as crianças SUS, há muitos anos, os partos são feitos lá no Taquini, né, e as de alto risco, que nem o Jurandir falou, são feitas em Caxias do Sul, mas queremos ser barbosenses, né? Então, eu acho que a gente tem que se empenhar, sim, e muito importante o tema que tu trouxeste. Obrigada. É isso, então. Gostaria de agradecer. Acho que vamos ficar com essa reflexão, porque o nosso intuito aqui é ajudar a população. Eu acho que esta é a meta que todo vereador tem, é de estar aqui na frente e se propor a fazer o melhor. Fazer o melhor é olhar ao próximo, porque muitas vezes não é a necessidade particular que fica envolvida aqui, quase nunca. É a necessidade coletiva. Obrigada, presidente. Obrigada, colega Lenice. O vereador